Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre o estudo do ser de Deus, como nós podemos conhecê-lo. Será que nós podemos conhecê-lo plenamente ou parcialmente? O que é que as Escrituras e a teologia nos ensinam sobre isso? Nós já estamos no quarto vídeo. Eu espero que você esteja acompanhando o nosso raciocínio, sempre assistindo aos domingos. O ideal é que você assista junto com a sua família, para que vocês cresçam em unidade de espírito, de sentimento, de fé. Então hoje nós vamos dar continuidade a todo esse processo de busca do conhecimento do nosso Deus. E nós podemos começar fazendo uma pergunta: será que nós podemos realmente conhecer a Deus? Eu vou lhe dizer que sim, nós podemos sim conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus resolveu se tornar conhecido pelo homem. Ele resolveu se tornar conhecimento ao homem. Porém, tem um detalhe muito importante que nós precisamos refletir. O conhecimento de Deus e o conhecimento que nós já temos de Deus não é fruto da nossa própria descoberta, mas é um resultado da sua autorrevelação. Deus quer se revelar ao homem, Ele quer se revelar a você, a mim. Ele vai se revelar de várias formas. Nesse sentido, Deus se fez conhecido, por exemplo, como nós já dissemos aqui, através da obra da criação. Não é verdade? Quando nós contemplamos a natureza, os animais, as plantas, as florestas, as cachoeiras, os rios, os mares, o firmamento, o universo, os astros, nós ficamos realmente embebecidos com tanta beleza, com tanta grandeza, com tanta majestade. Porque quem criou tudo isso foi um ser majestoso, foi um ser grandioso, e ele deu um toque de beleza especial a toda a sua criação. E muita coisa da criação o homem não conseguiu ainda explicar. Então nós podemos conhecer a Deus, sim, de uma forma parcial, através das obras da criação, inclusive através da criação do próprio homem. E também podemos conhecer a Deus através das Escrituras, da sua Bíblia, a Bíblia que você tem em casa. Se você começar a meditar na palavra, você vai começar também a conhecer a Deus. E você vai começar a conhecer a Cristo, que é aquele que dá o testemunho do Pai. Porque as Escrituras nos dizem que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo é a expressão exata do ser de Deus, exata. Então, se nós conhecemos cada vez mais a Cristo, nós vamos conhecer também a Deus, e quanto mais conhecermos a Cristo, nos aprofundarmos na sua palavra, nós vamos começar a ter um conhecimento mais exato do ser de Deus. Você pode ler essa afirmação em Hebreus 1, verso 3. Vá na sua Bíblia, abra e confira. Porém, quando nós falamos sobre como conhecer a Deus, nós precisamos admitir que é impossível ao homem conhecê-lo plenamente. Por que é impossível ao homem conhecer plenamente a Deus? Porque Deus é infinito e nós somos pessoas finitas. É impossível nós conhecermos a Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza, em todo o seu conhecimento. Mas isso não significa dizer que Deus é incapaz de ser entendido, porque Ele está se auto-revelando a cada um de nós
na medida que nós o buscamos, nós vamos tendo mais revelações do ser de Deus. E podemos dizer, sim, Deus é incompreensível. Você concorda comigo? Se nós não conseguimos ter um conhecimento pleno dele, nós podemos dizer que Deus é incompreensível. Mas quando nós dizemos que Deus é incompreensível, nós não estamos dizendo que é impossível obter qualquer entendimento acerca da sua natureza. Ele é incompreensível porque ele é infinito, mas nós podemos sim obter algum entendimento acerca da natureza de Deus. Quando nós dizemos que Deus é incompreensível, nós estamos dizendo que Deus não pode ser explicado e entendido exaustivamente. Porque Deus é inexplicável. Deus é incompreensível, mas Ele está sempre se auto-revelando a cada um de nós. Através das nossas experiências pessoais com Ele, por exemplo, de repente nós descobrimos algo de Deus que nós não conhecíamos. Então Ele está se fazendo sempre conhecer, apesar de nós não podermos explicá-lo exaustivamente, plenamente, nem compreendê-lo plenamente. Quantas situações, quantas experiências nós já vivemos com Deus e que nós dizemos assim, não, eu não estou entendendo, Senhor, o que é que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo, mas eu estou percebendo que Tu estás no comando de tudo isso. E Ele ainda não te explicou o que é que está acontecendo, porque você está passando por aquela situação, mas tem um determinado momento, se você está perseguindo este caminho de conhecimento de Deus, buscando a sua revelação, vai ter um momento que ele vai se tornar explicável e vai se tornar compreensível. Só que nós precisamos ter esta paciência de aguardar este momento. E não se desesperar porque estamos passando por uma situação muito difícil, inesperada, que está nos causando muita angústia. Não, se você está andando com Deus, você deve sempre confiar nele e crer que Ele está no comando da sua vida, e mesmo que alguma situação que você esteja passando seja inexplicável naquele momento, vai chegar o momento que Deus vai lhe fazer entender porque você passou por tudo aquilo. Isso aconteceu com Jó. Passou por um sofrimento extremo, mas durante todo o seu sofrimento, ele não estava entendendo o propósito de Deus. Ele não estava entendendo porque ele passava por tanta dor, tanta angústia, tantas perdas. Mas depois que esse sofrimento cessou, e que Deus se auto-revelou para ele, ele começou realmente a entender o propósito de Deus na vida dele. Então isso acontece com todos nós. Fique atento e não se desespere. Então podemos dizer que Deus pode ser verdadeiramente conhecido porque Ele mesmo resolveu se auto-revelar ao homem. E, além disso, nós temos a teologia, que é a ciência que estuda Deus. E a teologia faz isso cumprindo este propósito, fazendo com que nós consigamos entender melhor a sua natureza, os seus pensamentos, os seus propósitos. Por isso é importante estudarmos a teologia. Agora, se por um lado a teologia não consegue explicar exaustivamente Deus, por outro lado, ela consegue expor de uma forma clara todo o conhecimento revelado por Deus através da sua palavra. E este conhecimento que é revelado através da sua palavra é indispensável para a nossa salvação, para a salvação do homem.
Então veja a importância de nós estudarmos a teologia, que é o estudo de Deus. Podemos dizer também que o homem não pode dar uma definição exata de Deus. Nós estamos nessa busca a cada dia, a cada hora, a cada instante, a cada experiência nova. Estamos buscando a Deus uma explicação, buscando sentido para aquilo que nós estamos passando, mas nós nunca vamos poder dar uma definição exata do ser de Deus. Nós vamos apenas ter uma descrição parcial do ser de Deus, da sua natureza, de como ele age, de como ele pensa, para onde ele quer nos levar, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, qual é o propósito dele para nós aqui na Terra. Essa descrição parcial nós podemos sim ter de Deus, mas nunca uma definição exata, nenhuma clareza exata do ser de Deus. Podemos dizer que, ao mesmo tempo, ele pode obter um conhecimento de Deus, o homem pode obter um conhecimento de Deus perfeitamente adequado à realização do propósito divino na sua vida. Você está entendendo? Busque esta revelação de Deus, qual o propósito dele na sua vida. Busque através do conhecimento da palavra, das escrituras, das suas experiências pessoais que você está vivendo, da própria criação, do mundo criado, e você vai começar a ter respostas. Porque nós já dissemos aqui que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ele sempre está ultrapassando a capacidade de compreendê-lo na sua plenitude. Então, nós temos que mudar a nossa mente. Nós não podemos ficar atrelados, amarrados à nossa mente, porque nossa mente é finita. E os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mas nós podemos sim, através dessa busca incessante, conhecer mais os seus pensamentos, conhecer mais os seus caminhos. Então, através da escritura, da Bíblia, nós podemos conhecer a Deus e até compreender alguns dos seus preciosos pensamentos. Vai em Salmos 139, verso 17, e reflita e medite nesse verso. Tudo que a Bíblia nos diz de Deus é verdadeiramente confiável. Nunca duvide da palavra de Deus. Por isso nós sabemos que Deus é amor, porque a Bíblia fala que Ele é amor. Que Deus é justiça, ela também fala que Ele é justiça. Que Ele é imutável, que Ele é eterno, que Ele é onipotente e muitos outros atributos. A palavra de Deus nos fala, nos diz sobre Deus. Mas por sabermos tudo isso e por mais que nós saibamos, isso não implica que nós conhecemos tudo ou conheceremos tudo a respeito de Deus ou de qualquer um dos seus atributos. Em muitas passagens, a Bíblia nos fala que Deus é incompreensível. No livro de Jó, como eu já citei aqui, por exemplo, vai em Jó, capítulo 11, versos 7 e 8, e leia o que Zofar consegue dizer a respeito de tudo aquilo que Jó estava passando, sendo amigo dele. Ele diz o seguinte: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Nós não conseguimos desvendar muitos mistérios de Deus. Mesmo porque mistérios são mistérios. Mistério é algo que não é desvendado.
Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Zofá dizendo isso para Jó, perguntando. Eles são mais altos do que os céus. O que é que você poderá fazer? Eles são mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber sobre tudo isso, Jó? E no livro de Salmos, nós também encontramos várias declarações acerca de quão insondável é o nosso Deus. Ao meditar sobre alguns dos atributos de Deus, o rei Davi disse: tal entendimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Essa foi uma declaração do rei Davi. Pelas suas próprias experiências, ele chegou a essa conclusão. Ele não tinha como alcançar a Deus. Isso está em Salmo 139, verso 6. E tem outro Salmo 145, verso 5, que diz: grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o entendimento de Deus. É impossível. Mas por fé, nós cremos que Ele é todo-poderoso, que Ele é soberano, que Ele é grandioso, que Ele tem pensamentos muito mais altos do que os nossos. E andando nesta fé, Ele começa a se auto-revelar a todos nós. O profeta Isaías também falou algo sobre a incompreensibilidade de Deus. Está em Isaías 40, verso 18. E ele pergunta: a quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? É um questionamento do profeta Isaías. E no Novo Testamento nós também encontramos uma reflexão do apóstolo Paulo de como Deus é inatingível. Isso está em Romanos 11, 33 e 34. Cheque todos esses versos na Bíblia, leia uma vez, duas vezes, reflita, medita, que ele pode se revelar nesse momento da sua reflexão. E o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Diz o apóstolo Paulo: quão insondáveis são os seus juízos. Você reparou que muitas vezes nós não compreendemos os juízos de Deus? Nós não compreendemos naquele momento que o juízo está caindo. Mas se nós estamos nesse caminho da fé, nós vamos crer que até os juízos que vêm sobre nós é para o nosso bem, é para a nossa proteção e salvação. E o apóstolo Paulo diz: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém foi o conselheiro de Deus, porque Ele é autoexistente. E a mente do Senhor nós não conhecemos plenamente. Por isso que em muitas situações que passamos, nós não conseguimos compreender nem alcançar, naquele instante de sofrimento, de angústia, os propósitos de Deus. Mas se por um lado temos o testemunho da Escritura de que Deus é incompreensível, por outro lado, a própria Escritura é a autorrevelação de Deus. E através da palavra, através da Bíblia, do estudo da palavra, ele se faz conhecido ao homem de uma forma especial. Porque de uma forma geral, todos admitem que Deus existe. Quando olha a criação, quando olha o firmamento, os astros, o universo, e o homem se pergunta quem poderá ter feito tudo isso. Então, de uma forma geral, até por um senso interior do homem, ele admite que Deus existe. Mas somente através
das Escrituras, da palavra de Deus, da sua busca pelo conhecimento da palavra, da sua busca pela revelação da palavra de Deus, você vai conhecer Deus de uma forma especial. Uma revelação única para você, uma forma especial para você que o está buscando. No Salmo 145, verso 3, o salmista escreve: grande é o Senhor, ele está admitindo, grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Pela sua grandeza, ele sempre é digno de ser louvado. E ele ainda diz, sua grandeza não tem limites. Perceba que ao mesmo tempo que ele afirma que a grandeza de Deus não tem limites, ou seja, ele é incompreensível, ele também afirma que nós podemos conhecer a Deus o suficiente a ponto de entendermos que ele é digno de ser louvado. Quantas vezes nós vivemos experiências maravilhosas com Deus e o nosso coração se enche de louvor e nós queremos se entregar um louvor a Deus, ministrar a Ele com louvor que sai do nosso íntimo, do nosso coração, apesar de nós não alcançarmos plenamente a Ele. Alguém até pode perguntar como nós podemos obter o conhecimento de Deus. Naquele mesmo capítulo que Isaías fala, como Deus é incompreensível, ele também afirma a verdade de que nós podemos conhecê-lo através da criação, como nós temos repetido várias vezes. Veja o que está em Isaías 40, 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas, ergam os olhos. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ainda diz Isaías, tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, o que nenhuma delas deixa de comparecer. Que verso lindo! Nós precisamos erguer os nossos olhos para o alto. E aí nós vamos começar a ter revelações de Deus. Ele vai se auto-revelar a você. Então, através da criação, nós podemos receber um conhecimento geral sobre a natureza de Deus, que revela que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Vai em Salmo 19, 1 e 2, Atos 17, 27 e 28, Romanos 1, 20. Mas através da criação, unicamente, nós não vamos poder ter um conhecimento especial e salvífico. Isso não vai nos salvar. Isso só será possível através da revelação especial de Deus na Escritura. A salvação só é possível através da revelação especial de Deus na Escritura quando recebida sob a iluminação do Espírito Santo. Veja o que está em 1 Coríntios 2,11. Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então esse Espírito Santo que já está em nós vai fazer com que cada vez mais nós o conheçamos de uma forma especial. Isso vai agregar a nossa salvação. Então nós podemos dizer que existem muitas passagens que falam da grandeza de Deus, da glória de Deus, que Ele é digno de ser louvado. E no próximo domingo nós continuaremos com este tema a partir deste ponto, contemplando a Deus, erguendo os nossos olhos para Deus. Nós vamos dizer, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é digno de ser louvado. E através das Escrituras nós vamos ter essa revelação especial que vai sempre agregar a nossa salvação. Porque nós já temos a fé em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Salvador e Redentor. E através dessa fé,
nós começamos a ter uma revelação especial e não geral do nosso Deus. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe a sua mensagem, deixe o seu like e vamos em frente, divulgando a palavra de Deus, porque eu sei que muitos corações estão sendo tocados. Muito obrigado, tenham um ótimo domingo em família, reflitam, estudem a palavra em família e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!